Um excelente fim de semana para todos e que Deus abençoe a si, como também a toda a sua família. Vamos diretos a testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por obra do Divino Espírito Santo. Acompanhe. Eu até aos meus 12 anos fui uma criança perfeitamente normal, mas a partir daí comecei a ter vários problemas. Comecei a sentir muita rejeição. Eu não conseguia manter uma amizade, eu nem conseguia perceber porquê. As pessoas simplesmente afastavam-se de mim. Comecei a ter problemas em casa, muitas discussões, o meu pai bebia e eu comecei-me a sentir muito sozinha, sempre sozinha. Aliás, eu passei a minha adolescência toda em casa sozinha e isso fez com que eu fosse uma pessoa com uma baixa autoestima, sempre muito triste. O tempo foi passando, comecei a ter os meus primeiros namorados. Houve um que ao fim de nem uma hora chegou ao pé de mim e disse-me: olha, não dá, não te sei explicar porquê, mas não dá. Era assim que acontecia. As pessoas estavam ao pé de mim, sentiam-se mal, tinham dores de cabeça, era muito complicado. Eu tinha imensas dores de cabeça. Comecei a ter problemas de coração, tive uma queda, foi-me diagnosticada a epilepsia, eu tomava 11 comprimidos por dia, engordei imenso, portanto era só problemas. Em casa, os problemas com o meu pai eram muito complicados. Ele chegou-me a apertar o pescoço, uma vez deu-me um murro e partiu-me um dente, ele bebia muito, era muito complicado. Então eu tinha ataques de nervos, eu tomava calmantes, eu em adolescente eu já tomava calmantes. Na adolescência as dores de cabeça eram tão grandes que a minha mãe levava-me a mulheres que me faziam lá as rezas e eu sentia melhor, mas aquilo era só 1 ou 2 semanas, depois eu voltava ao mesmo. Eu andava sempre em busca da solução para aquele problema, para a minha solidão, até que um dia em casa encontrei um livro que a minha mãe lá tinha. Era um livro de São Cipriano. Eu comecei a ler aquilo e assustei-me com o que li lá. Só que depois o meu desejo de descobrir o meu futuro, eu comecei a deitar cartas. Então eu dedicava sozinha em casa, eu deitava cartas. Com um medo terrível, mas eu deitava. Aí então é que a coisa piorou. Eu comecei a ter pesadelos horríveis de noite. Horríveis, horríveis. Eu sonhava com o próprio diabo, que me dizia que eu era dele e que nunca me ia largar. Eu tinha que dormir de luz acesa, e depois, como eu era muito católica, eu amarrava o terço ao pulso e dormia com os santos todos debaixo da minha almofada. Era assim que eu dormia. Só que nunca resolveu nada. Até que um dia a minha tia falou-me da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não achei boa ideia porque pensei, é mais um sítio. É uma seita. De certeza que é uma seita. Não deve ter nada a ver com Deus, mas eu fui. Eu fui e ao princípio aquilo fez-me tudo muita confusão porque era tudo muito diferente. A religião, os padrões, aquilo que nós sempre aprendemos toda a vida, aquilo estava muito enraizado e aquilo era uma coisa completamente diferente. E não foi fácil eu largar tudo para trás. Até que eu conheci um rapaz que veio ser mais tarde o meu marido, e ele, a mesma conversa, chegava ao pé de mim, estava um bocadinho comigo, dores de cabeça, tinha que se ir embora. Só que eu gostava mesmo dele, eu já tinha 19 anos nessa altura, tinha tentado entrar para a universidade, não entrei, e então eu naquela altura eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a ir mesmo e a levar as coisas a sério. E as coisas começaram a melhorar. O relacionamento não terminou, e nós acabámos por casar, mas havia sempre cá dentro qualquer coisa que não estava bem resolvida. Para mim entrar numa loja era difícil, atravessar o bairro era complicado, porque há padrões, as pessoas esperam de nós umas determinadas coisas e às vezes quando nós não correspondemos, somos rejeitados. E eu sentia muito essa rejeição. Portanto, eu casei, eu constituí família, eu tive filhos, mas sempre aquela frustração, era uma máscara. Quem me via achava que estava tudo perfeito. Uma vida perfeitamente normal. Vida financeira estável, só que por dentro eu era extremamente frustrada. Até que um dia o meu pai veio ficar doente, com cancro, e ele veio a falecer. Foi uma altura muito complicada para mim. Era uma mãe frustrada, porque meus filhos viam sempre uma mãe a chorar, cada vez que discutia com o marido chorava, sempre muito medrosa, não tinha atitude para nada. Como esposa, a sensação é que nós falávamos línguas diferentes. Não havia sentido, havia um vazio muito grande.
muito grande. E eu pensei, ou eu desisto, ou eu deixo o meu marido, os meus filhos e vou viver para um sítio que assim ao menos eu já não estorvo a vida de ninguém. Porque ninguém sente mesmo a minha falta. Era o que eu achava. Ou então eu vou com tudo. Eu vou me entregar a sério. Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou me render aos pés de Jesus e entregar tudo. Mudar de vida definitivamente. E então passei a odiar a pessoa que eu era e desejar ser o oposto. Foi aí que eu comecei a me entregar, a desejar, a buscar o Espírito Santo mesmo a sério. A mudança não foi fácil, porque eu tive que vencer muitas manias minhas, tive que vencer muitos medos e principalmente aquilo que os outros pensavam de mim. Porque como o meu problema era a autoestima, era das coisas que mais me preocupava, era aquilo que os outros pensavam de mim. E então eu vivia em função de agradar os outros. E quando isso não havia um feedback positivo, eu ficava de rastros. Então eu fui buscando e procurei mesmo aprender Deus, esquecer os outros. E eu ouvia falar do amor de Deus e da paz. Eu quero conhecer o que é esse amor, essa paz. Então comecei a ler mais a Bíblia, a orar. Eu ia a pé do trabalho para casa, ia sempre a falar com Deus, sempre em oração, sempre. Aproveitava aquele momento, porque em casa é os filhos de um lado, é isto para fazer, então aproveitava aquela meia hora para estar conectada com Deus e orar. E eu lembro-me que um sábado, nunca mais vou esquecer esse dia, eu estava a aspirar a casa e de repente estava com o meu pensamento conectado em Deus. Foi como se eu me tivesse visto a mim própria de fora. Eu vi-me tal e qual como eu era. Ou a minha maneira de ser, com os meus defeitos. E nessa altura eu senti-me tão amada, um amor como eu jamais senti em tempo algum. Parecia que, ainda que ninguém gostasse de mim ou que me rejeitassem, não importava. Foi um amor muito grande. Eu senti-me que, apesar dos meus defeitos, ele me aceitava. Ele me aceitava e a maneira como ele me tem ensinado de lá para cá, porque Deus foi o Pai. É um Pai. É um Pai que me ensina. Eu creio sinceramente que tudo o que acontece na minha vida é para me ensinar. Nada acontece por acaso. Eu sempre digo aos meus filhos, nada nesta vida, tudo tem uma razão de ser. Eu sou outra pessoa, fui ganhando mais força, mais ânimo. Não é fácil, porque mudar há sempre dor. Não existe mudança sem dor. E então o meu casamento mudou. O meu marido hoje está comigo na igreja, que ele não vinha. Começou a ver a minha mudança. A minha casa hoje é um pedaço do céu. O meu casamento, os meus filhos. Hoje eles olham para mim. O meu filho mais velho até disse: mãe, teu grande testemunho, hoje és um motivo de orgulho, pela tua superação. Hoje o meu relacionamento em casa, posso dizer que é muito bom. Eu tenho um relacionamento espetacular com os meus filhos, com o meu marido. Conversamos. Hoje eu estou curada do sopro no coração, já não tomo os medicamentos para a epilepsia, não tomo calmantes. Os problemas espirituais, esse então nem pensar. Eu durmo descansadamente toda a noite, não tenho essas dores de cabeça, não tenho pesadelos, tenho paz, a verdadeira paz, tenho amor, aquele verdadeiro amor. O Espírito Santo restaurou a minha vida. Em cada ressentimento, cada mágoa, sede de vingança e todas as memórias más que guardamos. Tudo isso são apenas pesos a mais na nossa bagagem da vida e essa apenas carregamos sozinhos. Porque quem nos feriu não carrega nada disso. O perdão é um processo tão importante na vida do ser humano que, quando não existe, pode trazer problemas interiores como ressentimento, mágoa e dor. É preciso perdoar e ser perdoado.
Domingo do Perdão. Uma oportunidade de arrependimento e de um novo começo. Dia 27 de fevereiro, às 9h30. No Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Ruegas Muniz 485. No Templo Maior, em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo, 36. No Cenáculo do Espírito Santo, em Gaia, Rua do Agueiro, 151. E em todos os templos da Universal. Essas pessoas venceram na vida e têm vencido na vida porque dentro delas há o espírito da vitória. Preste muita atenção naquilo que eu estou falando. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que escrito está. Quando a pessoa recebe o espírito da fé, quando a pessoa recebe o Espírito Santo e tem comunhão com Ele, ela passa por lutas, por dificuldades, sim, como qualquer outra pessoa. Mas dentro dela há uma força, há uma convicção, há uma direção, há uma luz. Dentro dela está o guia que conduz aos bons caminhos, ao caminho da vitória, ao caminho da salvação. Por essa razão você precisa tanto do Espírito Santo. E neste domingo, domingo do perdão, estaremos buscando a Ele. Estaremos buscando sua força. Vamos meditar na sua palavra, mas também buscar o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua direção. Buscar o seu abraço que nos renova, que nos aviva, reaviva, nos fortalece para perseverar no caminho, na verdade e na vida. Então eu quero convidar a todos, convocá-los, não importa o seu credo religioso, você que um dia até esteve na igreja, mas por uma ou outra razão se afastou, se esfriou na sua fé, volte para Jesus. Volte para Jesus, porque só Ele pode e vai mudar a sua vida. Às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde, e às 6 horas da tarde, aqui no nosso Cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. É em frente à rotunda dos bombeiros sapadores, aqui na cidade do Funchal e em todas as igrejas universal. Qual o nome da senhora? Fátima. Dona Fátima, qual foi o milagre com a água? É assim, há uns anos atrás eu tive um problema assim de repente no meu corpo íntimo. E voltei na minha médica, tinha uma semana que tinha estado na consulta e ela ficou assustada. Ela disse: Fátima, estavas tão bem, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Eu disse: olha, não sei. E ela passou uma consulta urgente, passou-me uns exames urgentes para fazer e fui fazer uma ecografia. O médico disse que eu estava com o ovário inflamado e eu não aceitei. Fiz uso da água, além de beber, eu todos os dias, quando levantava, depois do banho, passava água na barriga. Quando foi essa consulta de urgência, o médico examinou-me, ele sentou, cruzou as pernas e os braços, disse: o que você veio cá fazer? Eu disse à médica que passou uma consulta urgente porque eu estava a acontecer isso, aquele outro. E ele assim: exame diz uma coisa, o seu corpo diz outra, vai embora. Curada. Nunca mais. Esse é o nosso Deus. Nunca mais fiz uma consulta daquelas. Dona Fátima, funciona? Funciona, sim, vai senhor. Continuar? Vou, sim, senhor. Graças a Deus. Bem forte o nosso Senhor. Qual o nome da senhora? Fernanda Duarte. Sua Fernanda, ao usar a fé, ao vir aos domingos, participar, o que tem acontecido na vida da senhora? Tem acontecido muita coisa, bispo. Primeiro foi a mim, na altura quando eu comecei, eu manifestava bastante. Tinha problema, estava com depressão também e estava com ideia de suicídio. Tentei suicídio, fiquei 3 dias sem comer para ver se eu morresse, porque eu não sentia com coragem de lançar. Fui muitas vezes à estação de comboio para lançar no comboio, mas não conseguia, ia e voltava. Pensava só na morte? Pensava, andava 24, até dormir eu pensava na morte, na altura. Depois vim à igreja, fui liberta, não foi assim fácil, e comecei passo a passo, fui libertando. Na altura senti-me bem e vinha quase todos os dias à igreja,
Porque no dia que eu não vi a igreja, parecia que faltava qualquer coisa. Agora, Sim. só também teve uma situação com um irmão seu que Sim, estava sim. muito mal. O que estava Sim, acontecendo? sim. Meu irmão não era crente na altura, nem acreditava, nem queria. E depois ele teve um problema para o hospital ali na Amadora Sintra e foi por causa da doença que ele tinha, ganhou lá uma infecção. Essa infecção, as 5 pessoas que apanharam a mesma doença, que veio a saber mais tarde que era a doença originada pelo hospital, o vírus do hospital, e 4 morreram, ele foi o único sobrevivente. Na altura, ele foi para o hospital de urgência, depois viram o caso dele, canalizaram para o hospital de Polivalente. Ele, quando chegou lá, eles isolaram. E eu, primeira vez quando fui lá vê-lo, eu cheguei lá, ele estava mesmo em estado de coma, com os aparelhos todos ligados, de fralda, e ele não reconhecia, e os médicos não queriam mais fazer nada, nem operar, porque disseram que ele estava já quase a morrer. O que é que acontece? Eu, como já sabia que ia, eu usei a minha fé, né? Levei um bocado de óleo, assim, até pus na época não podia entrar com nada. Eu, quando estava a despir, já veio uma ideia de pôr um bocadinho, cheguei lá, eu entrei, ungi, enquanto eu estava a passar a mão no corpo dele todo, não foi muita quantidade, basta só um pouquinho que eu pus, percorri o corpo dele todo. Quando eu ia para fazer a oração, chegou a enfermeira e disse que eu não podia estar, mas eu, pela minha fé, disse não. Eu já fiz enquanto eu estava a fazer unção, eu estava a orar também nele. Ela fazia corrente pelo seu irmão, né? Sim, sim, fazia. Lutava por ele diante dessa doença que ele tinha. Sim. O que aconteceu, dona Fernanda? Aconteceu que meu irmão ficou melhor, porque os médicos queriam operar, disseram que não havia pena, porque o pulmão estava paralisado, estava já morto, estava em decomposição. Eles disseram que não valia. Meu irmão, mais tarde, quando ficou bom, ele disse que primeiro dia, quando eu ungi, ele deu a sensação que saiu um saco de 200 quilos em cima dele. Ele não falava, mas teve consciência que aquele peso grande. A partir daí, gradualmente, que ele teve 72 dias no hospital. Gradualmente ele foi ficando. E os médicos, 3 meses depois, quando viram que ele ficou melhor, eles queriam abrir de propósito para ver como é que ele ficou melhor. Se ele tinha pulmão em decomposição. E voltou tudo ao normal. Voltou tudo ao normal. O seu irmão que estava desenganado sim. foi curado por meio da sua fé. Até hoje está plenamente saudável. Funciona, dona Fernanda? Funciona. Diante de Deus, eu aconselho as pessoas que as correntes que a gente faz na igreja com fé têm resultados. Tá aí. Se você crê também, um milagre vai acontecer na sua vida. Traga consigo neste domingo uma garrafa com água. Sempre pedimos que as pessoas tragam a sua água, apresentamos a água a Deus, bebemos da água consagrada e ministramos a cura e a libertação. Além de orarmos também pelas famílias, pelos casais, pelos pais, pelos filhos, pelos avós, pelos netos. É um culto cheio, é um culto, o primeiro culto da semana, quer dizer, o primeiro dia da semana, e tudo o que é primeiro é para Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele dá a direção e a vida que nós precisamos. Neste domingo, traga a sua garrafinha com água, a exemplo dessas pessoas que beberam com fé e foram abençoadas, você também será. Repito, isso acontece em todas as igrejas universal. Qualquer informação, o 21-836-8008. Se você quer a nossa ajuda, estamos aqui na Ilha da Madeira, no nosso cenáculo do Funchal, na Rua Doutor Brito Câmara, número 32. A cada domingo, um momento único. É às 9h30 da manhã que acontece a reunião de fé e milagres, onde milhares de pessoas lutam pela cura, pela família unida, por uma estabilidade financeira, pela libertação dos males espirituais, pela paz interior, lutam por um casamento forte e pelo batismo com o Espírito Santo. Quem conhece o poder de Deus não desiste e marca presença nesta reunião que tem transformado vidas a cada semana que passa. Durante esta palestra são feitas 7 orações em prol de todas as áreas da sua vida e os milagres têm acontecido na vida de quem crê.
Domingo, 9h30 da manhã, em mais de 130 lugares espalhados por todo o país. Saiba qual a Universal que se encontra mais perto de si pelo site igrejauniversal.pt.